Então, vamos lá. Acho que a gente já pode começar, né? Quase 20 para as 8. Então, vamos lá. Olha só. É só recapitulando também o que a gente viu na semana passada. Nós entramos em vetores e já entramos em matrizes também. Vocês viram que não tem muita diferença, exceto que um trabalha com uma dimensão só, que são os vetores, enquanto que as matrizes trabalham com duas dimensões, ou seja, elas representam o esquema de uma tabela, certo? Que tem as linhas e as colunas. Hoje, nós vamos começar a trabalhar com strings. Vocês vão ver que o conceito de strings na linguagem C utiliza o conceito de vetores, porque strings nada mais são do que uma cadeia de caracteres, que são representadas justamente por um vetor de caracteres, ou seja, um vetor de char. E se a gente quiser representar mais do que uma string, aí nós precisamos de uma matriz. Tudo bem? Mas aí a gente vai com calma, fazendo os exemplos, porque tem as strings para manipulação, nós temos algumas características um pouco diferentes. Tudo bem? Se tiverem dúvida, por favor, me falem que a gente vai discutindo. Então, a gente vai ver hoje criação de strings, então como que eu faço a declaração, como que eu faço para utilizar. Depois, atribuição de valores. Nós vamos ver que essa relação de atribuição, que acaba sendo uma operação de cópia de valores, é um pouquinho diferente. A leitura e escrita de strings, a gente vai ver que a escrita é muito tranquila, mas a leitura também tem alguns detalhes. E depois nós entramos em funções de manipulação, justamente porque tem essas características diferenciadas, e vetor de strings, que são as nossas matrizes. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, né, o que vem a ser essa string? String é um tipo, só que esse tipo não foi definido como um tipo primitivo na linguagem C. Então, nós precisamos declarar uma cadeia de caracteres para conseguir representar um conjunto de caracteres, o que nós podemos chamar de cadeia também. Tudo bem? Então, é uma cadeia que é composta por várias letrinhas, dentre eles espaço, caracteres especiais e assim por diante. Tudo bem? E vem da necessidade de representação de palavras, frases, parágrafos, porque com os tipos primitivos, por exemplo, chá, nós conseguimos representar apenas uma letrinha. Se eu quiser representar, por exemplo, um nome, uma cidade, qualquer coisa que precise de mais de um caractere, aí eu não consigo mais representar apenas com um chá. Tudo bem? Essas minhas cadeias, chamadas de strings, são armazenadas na forma de um vetor de caracteres, ou seja, eu vou declarar um vetor de char, e podem ser lidas diretamente sem a necessidade de ler posição a posição. Se a gente relembrar um pouquinho da aula passada, nós já começamos a trabalhar com vetor de caracteres. Só que, quando a gente não trata esse vetor de caractere como uma string, a gente estava fazendo a leitura posição a posição. Por exemplo, se eu quisesse fazer o armazenamento do nome Ana dentro de um vetor de caractere, né, dentro de uma estrutura de dado que consegue representar vários caracteres, a gente teria que fazer um for, sabendo a quantidade de letras que o nome possui, daí eu faço a leitura do A na primeira posição, depois o N na segunda posição, depois o A na terceira posição e eu paro. Mas não tem como a gente fazer a leitura da palavra inteira e já colocar direto. A partir da primeira posição e nas posições seguintes, a gente vai ver que dá. Só que a partir desse momento, nós começamos a tratar o vetor de caractere não mais posição a posição. Nós tratamos na totalidade no formato de uma string. Tudo bem? Como nós vamos precisar de algumas funções de manipulação, agora nós precisamos começar a incluir no nosso programa, lá no cabeçalho, essa biblioteca, string.h. Então, eu vou ter o include string.h para que eu consiga utilizar as funçõezinhas que estão definidas dentro desse pacotinho, dentro dessa biblioteca. Tudo bem até aqui? E
A primeira característica, né, marcante de uma string. Olha só, continuando até nesse exemplo da Ana. Se a gente fizesse um programa para ler posição a posição desse vetor de caractere, eu teria simplesmente A, N, A, e as demais posições estão vazias. Tudo bem? A gente tem até lixo de memória em cada uma dessas posições, mas eu não coloquei nenhum conteúdo aqui. Quando nós lemos Ana como uma palavra, ele vai adicionar um caractere especial na última posição. Na verdade, na posição justamente depois da última letra preenchida, que é o caractere /0, ou barra invertida 0. Esse /0, ele define para mim, ele delimita o fim da string. Tudo bem? A gente vai ver que muitas vezes nós não sabemos qual é o tamanho que a string vai preencher, ou seja, qual é o tamanho da palavra. Então, a gente acaba criando um vetor com uma capacidade maior do que ela realmente precisa. Como, por exemplo, aqui, Ana, eu precisaria apenas de 3 letrinhas. Eu declarei aqui com 5 posições, por exemplo. Quando nós trabalhamos com string, a palavra Ana, na verdade, precisa de 4 posições para serem preenchidas. Um para o A, depois outro para o N, mais um para o A, e depois uma posição para indicar a finalização da string. Tudo bem? Até aqui? Dúvidas? Maravilha. Tá. Então, vamos para o próximo, então. Olha só, como a gente já viu, se a minha string é um vetor de caracteres, não tem segredo nenhum para eu fazer a declaração, continua no mesmo formato. O tipo vai ser caractere, depois eu tenho a especificação do nome da minha variável, seguindo as mesmas regrinhas. E entre colchetes, eu preciso especificar o número de caracteres. Lembrando que na declaração de um vetor, seja para tratar string ou um vetor de qualquer outro tipo, bem como matriz, esse número de caracteres precisa já estar definido. Pode ser um valor literal, como por exemplo aqui, 50, 20, ou se nós formos utilizar, por exemplo, um valor x aqui para determinar o número de posições, esse x, essa minha variável, já tem que ter um valor dentro dele. Tudo bem? Então, eu poderia, por exemplo, fazer um scanf de x e depois passar esse x como o valor, o número de posições desse meu nome. Tudo bem? Um detalhe. Como em string nós precisamos de pelo menos um caracterezinho, uma posiçãozinha, né? Para a gente armazenar o fim da string, ou seja, o /0, se eu tiver a declaração de um vetor nome com 50 posições, eu posso ter, na verdade, esse nome com no máximo 49 letras. Por quê? Porque esse mais um, que é para totalizar o meu 50, vai ser utilizado por quem? Pelo /0. Tudo bem? Então, para que a gente não tenha problema de estar acessando uma localização de memória que, na verdade, não foi alocado para representar aquela variável, a gente vai começar a tratar isso. Então, no máximo, eu posso armazenar 49 caracteres para deixar um espaço reservado para colocar o fim da string. Da mesma forma que aqui, eu poderia, então, ter no máximo 19 letrinhas, mais 1, que totaliza 20, e esse 1 seria para quem? Para o meu /0. Certo? Então, só uma demonstração para vocês. Aqui nós fizemos já uma declaração de uma string com uma atribuição de valor. Então, eu declarei um vetor que tem um nome de nome com 10 posições. Nesse caso, eu poderia ter um nome de no máximo 9 letras. Tudo bem? Para deixar 1 para o /0. Mas Maria só tem 5. Se a gente for analisar o que está acontecendo na memória, na verdade, nós estamos preenchendo 6 posições. 1 para o M, depois A, R e A, terminou. Então, o /0 para sinalizar que aquela string terminou. Tudo bem? Então, se eu tivesse aqui a última posição, eu já deixo reservada para o meu /0,
e eu poderia preencher até a posição de índice 8, que na verdade é a 9ª posição. Só que aí vem um probleminha em relação à leitura das nossas strings. Olha só, quando a gente utiliza o scanf, o primeiro argumento aqui que nós passamos, que vem dentro das aspas, é o porcento seguido pela sinalização do tipo que eu vou ler, certo? O porcento S, ele funciona, só que ele funciona com uma certa restrição, tudo bem? Qual é a restrição? Quando a gente faz a leitura através do scanf pelo porcento S, ele não consegue fazer a leitura se a nossa palavra, na verdade, se a nossa frase contiver espaço. Quando chega no espaço, ele para a leitura. Tudo bem? Então, se, por exemplo, eu tivesse um nome composto, Ana Maria, e eu fizesse a leitura nesse formato, ele pegaria só o Ana. A partir do espaço, ele começa a desconsiderar. E percebam que aqui também eu não tenho mais E comercial. Porque quando a gente utiliza o E comercial, nós estamos dizendo que nós vamos acessar uma posição de memória e só essa posição vai ser preenchida. No caso de string, nós não vamos preencher apenas uma posição de memória. Na verdade, nós preenchemos a partir de uma primeira posição. Porque o Ana a gente não coloca tudo aqui dentro, certo? A gente coloca o A aqui, o N aqui, o A aqui, e se tivesse mais letrinhas, a gente ia preenchendo. Então, estou dizendo que, olha, comece a preencher, coloque o primeiro caractere na primeira posição, o segundo na segunda, e assim por diante. Então, não tem E comercial. Tudo bem? Deixa eu ver, Eduardo. Eduardo, quando a gente faz a leitura, por exemplo, com porcento S ou nos outros formatos que a gente vai ver, não preciso me preocupar em colocar o /0, já é automático. Tudo bem? Então, se eu trato o vetor como uma string, faço a leitura como uma string, então o /0 já é automático no final. Não preciso me preocupar em colocar. Ok? A não ser que eu faça a leitura letrinha a letrinha. Daí ele não é mais uma string, né? Ele só é um vetor de símbolos. Aí, se eu quisesse transformar numa string para fazer manipulação, obrigatoriamente eu teria que colocar o /0 no final. Deu para entender a diferença? Maravilha. Tá, então, justamente por isso, pessoal, a gente tem então que esse scanf não é recomendado. Tem um outro problema que pode acontecer também. Um exemplo, vamos supor que eu tenho esse meu vetor alocado para armazenar o nome, abstraiam a minha linha aqui, finge que está reto. Dessa primeira posição até aqui, eu estou representando meu vetor nome. Nome com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posições. Então, fiz a declaração de um nome 7. E vamos supor que no mesmo programa, eu fiz a alocação de um espaço para um inteiro x. Só um exemplo, porque isso pode acontecer e dar problema. Então, eu tenho inteiro x e esse espaço aqui, que por coincidência foi alocado logo depois da alocação do meu vetor nome, tá aqui o meu xzinho. Tudo bem? Então, não tem nada de diferente. A gente só está trabalhando com dois dados diferentes. Deixa eu marcar em azulzinho aqui, só para a gente fazer a diferenciação. Então, esse espacinho é o meu x. Tudo bem? Na leitura, aí eu estou fazendo lá, vou escrever Ana Maria. Olha o que pode acontecer se a gente não restringir a quantidade máxima de caracteres que eu posso colocar no meu nome. Eu faço essa leitura com scanf porcento S e vai ser Ana Maria tudo junto. Então, Ana, aí eu vou continuar preenchendo, né? Maria. Ele vai tentar fazer isso daqui. O que acabou de acontecer? Eu acabei de acessar um espaço de memória que não estava reservado para o meu vetor inicial, que seria o meu vetor nome, e nesse processo eu acabei de perder um valor que eu estava utilizando no meu programa.
Vamos supor que esse meu x fosse um contador de for, só um exemplo. Eu acabei de perder o valor que estava aqui. Então, a gente precisa de uma forma para conseguir restringir a quantidade máxima de caracteres que eu posso pegar e armazenar no meu vetor. Tudo bem? Aí, uma das saídas para fazer isso seria utilizar o scanf, ainda utilizando o %s, colocando meu porcento 50s. Então, eu consideraria, se eu tivesse a declaração de um vetor com 51 posições, eu posso, na verdade, preencher no máximo 50, certo? Porque eu deixo 1 para o /0. Então, eu poderia especificar aqui a minha string pode, então, ler no máximo 50 letrinhas. Tudo bem? Só que ainda a gente continua com um problema de não considerar espaço. Ao invés de eu ficar falando, eu vou compartilhar a tela do CodeBlocks com vocês para a gente ver funcionando. Na verdade, eu vou compartilhar minha tela inteira. Daí você já vem a saída também. Então, vamos lá. Olha só, eu tenho só a estrutura básica do meu programa aqui. Eu vou fazer o seguinte. Inicialmente, eu vou criar, então, um vetor, na verdade, uma string, né? Que pode ler no máximo 20 caracteres. Então, eu vou criar aqui com 21, certo? Já deixando 1 para o meu /0. Aí, na sequência, eu posso fazer um printf, pedir o nome e faço um scanf. Só que aqui eu vou utilizar o %s só para mostrar para vocês o erro que acontece. Então, uns detalhes. %s porque é uma string e eu tenho nome aqui. Eu não preciso colocar mais os colchetes com uma dada posição, por exemplo, 0, porque eu não estou colocando todos os dados em uma única posição, então eu não especifico. E eu não preciso mais do e-comercial pelo mesmo motivo, porque a partir da primeira posição eu vou preencher todas as posições seguintes enquanto for necessário. E tem um outro detalhe, que quando nós estamos trabalhando com vetor, ele já passa essa referência de primeira posição. Tudo bem? Isso vai ficar um pouquinho mais claro para vocês quando a gente entrar em ponteiros. Aí tem a ver com essa relação de posição de memória, de conteúdo da posição de memória, que são duas coisas diferentes. Até aqui tudo bem? Deixa eu voltar para ver. Maravilha. Então, vamos lá. Mas aí depois eu vou colocar só um printf para vocês verem o conteúdo que foi pego. Então, nome, vou colocar nome lido, é igual. No caso do printf, não tem problema nenhum eu utilizar o %s. Vou colocar um /n e apresentar nome. Vou colocar para rodar. Tá dando para vocês enxergarem ou tá muito pequeno? Tá? Tá, então vamos lá. Então, olha só. Se eu apresentar, por exemplo, um nome, Maria, tá certo, né? Eu acabei de apresentar o nome Maria, ele leu Maria e tá tudo certo. Só que, se esse meu nome for, agora vai ser João Pedro. Ele leu só o João. Sendo que não deu problema de espaço, né, no meu vetor, porque eu tenho no máximo 20, aqui eu tenho 2, 4, 5, 10 posições, mais 1, então 21 posições, certo? Preenchidas. Além disso, se eu colocar, então, João Maria da Silva Sauro. Ele continuou pegando o João e ainda nem teve essa verificação da quantidade de caracteres, né? Como que a gente pode, então, resolver esse problema? A primeira forma que a gente viu já nos slides, eu poderia colocar aqui, não vai adiantar nada, né? Mesmo que eu coloque por 120, vou colocar para rodar de novo. Então, Pedro. Joyce Pedro, né? É a mania de escrever sempre o nome. Mas eu peguei só o Joyce, tudo bem? Então, a partir do espaço eu não considero. Então, dê uma olhadinha aqui, o que a gente pode fazer para resolver esses dois problemas. Na especificação do meu scanf, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar o %. Na sequência do %, eu vou indicar qual é o número máximo de caracteres que eu posso ler.
Nesse caso, 20. Depois disso, eu vou indicar até quando que eu quero que esse meu nome, essa sequência de caracteres, possam ser lidas. Ou seja, toda vez que a gente digita algum dado através do teclado para fornecer para o nosso programa, a gente utiliza o Enter para indicar que finalizou a leitura, certo? E é isso que eu vou indicar aqui. O que eu vou dizer? Olha, leia no máximo 20 caracteres, até que seja dado o barra N. E o barra N representa para mim o Enter. Então, ele consegue considerar todos os caracteres agora, tudo bem? Até que ele encontre um barra N, que é, na verdade, o Enter, e quando ele encontra esse barra N, ele vai fazer o quê? Ele já entende que é a finalização dessa leitura. Vamos ver se funciona. Então, João Pedro. Agora ele lê com espaço. Vamos ver o que acontece se a gente colocar mais de 20 caracteres? Agora vai ser o João Pedro da Silva Saro de Oliveira ainda. O que ele fez? Ele considerou, primeiro, a entrada continua sendo, então ele finaliza a leitura quando foi dado um barra N, que é um Enter. Mesmo que a gente tenha a impressão de que ele está aceitando vários caracteres, na verdade, o que ele armazena na variável, ou seja, no vetor, são no máximo 20 caracteres. Vamos ver se é isso mesmo. 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Não? 5, 10, 11, 13, 14... 19 tem um espacinho aqui. Deixa eu colocar um barrinho aqui só para a gente ver que tem um espacinho. O espaço também representa um caractere. Não é? Eu estou contando errado? 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Deixa eu ver. 9, 10. Certo, agora foram os 20, né? 9, 9, 18, 19, 20. Enfim, está lendo os 20 caracteres. Tudo bem? Esse barrinha, o tracinho foi que eu coloquei na apresentação da mensagem. Maravilha. Tudo bem até aqui, pessoal? Só para ficar claro mesmo, então, se eu tivesse, por exemplo, aqui um nome com 50 caracteres, a gente pode ler no máximo 49 caracteres na minha string. Lembrando de novo, eu preciso especificar a quantidade máxima de caracteres que eu posso armazenar, depois preciso indicar até quando que ele aceita aquele caractere, aquela entrada, na verdade, né, quando que finaliza a entrada. Na especificação do nome onde vai ser armazenado, eu não tenho mais o e-comercial e eu não tenho mais também a especificação de uma posição, porque a gente vai preencher aquela linha que é representada pelo vetor, posição a posição. Tudo bem? Também se torna Não, Juan, na verdade, o barra zero, ele vai ser só o que vem imediatamente depois do último caractere e o restante está vazio, o que, na verdade, representa lixo de memória. Tudo bem? É só um barra zero, é só onde finalizou e não tem mais. Maravilha. Bem, continuando então aqui, né? A gente já viu o scanf. Imagina, Juan. Nós temos uma outra forma também, que é o getS, é uma outra funçãozinha que eu posso ler. Ele é até mais simplificado, né? GetS é de pegar uma string, e aqui eu só passo a string. Ele não é recomendado também, porque pode acontecer o mesmo problema que estava acontecendo aqui em cima, de não restringir a quantidade máxima de caracteres que eu posso armazenar. Então, pode acontecer de eu começar a acessar posições que não estão alocados para aquela variável. Tudo bem?
E tem um FGET-S que, na verdade, a gente vai até utilizar o FSCAN-F, na verdade, para a leitura de arquivos. Mas ele funciona também quando a gente associa a qual formato de entrada ele está me dando. Então, a gente está fazendo a leitura através de uma entrada, colocando na string, com no máximo 50 caracteres nesse exemplo, e a leitura, esse stdin, é o buffer de entrada do teclado. A gente vai ver que precisa utilizar ele no setbuff também. Já falo disso com vocês. Tudo bem? Até aqui? Com relação à escrita, que é o printf, pessoal, é a mesma coisa. Como o dado já foi tratado, a gente já tem certeza que eu posso armazenar no meu vetor, na minha string, aí eu posso colocar já direto o %s, que é só para apresentar, tudo bem? E lembrando que aqui eu não tenho posição mesmo. Aí, qual é o detalhe desse setbuff? A gente vai ver que a gente vai começar a fazer leitura de string junto com inteiro, junto com float, ou então a gente vai definir ciclo de leitura de várias strings. E pode acontecer um probleminha que está associado ao buffer de entrada, que é justamente esse stdin. O que acontece? Eu tenho um buffer de entrada do teclado, né, que é justamente stdin. Quando nós estamos lendo uma string, o que acontece? Eu tenho, por exemplo, o meu Ana, né? Eu tenho Ana e eu tenho /n. O /n sinaliza para mim que a leitura está finalizando, certo? Que é a partir desse momento que ele vai fazer o tratamento de pegar esse buffer e colocar para uma variável. Só que olha o que acontece com outros tipos de dados. Vamos supor que eu estou lendo esse valor x. Nesse buffer de entrada, eu forneço o valor de x, por exemplo. Coloco lá o valor 10 para x. Na sequência, a gente não coloca um enter? E esse enter sinaliza também que eu acabei de dar a entrada do 10. Só que o 10 é o inteiro. Então, o que acontece no tratamento do armazenamento? Ele vai pegar o valor inteiro, que é o 10, e vai colocar em x. Então, ele coloca em x. O que fica no buffer? Fica um /n. Se na sequência a gente tem um scanf para fazer a leitura de uma string, ele acaba entendendo que, considera que esse 10 foi embora. Não sei onde tem borrachinha aqui. Enfim, esse 10 não está mais aqui, mas tem um /n. O meu scanf entende que o usuário digitou vazio e já deu enter. Então, ele pula a leitura. Para que isso não aconteça, a gente pode fazer o quê? Antes de ler uma string, para que não dê problema em relação ao buffer, eu faço o quê? Olha, eu vou modificar set, o valor do buffer, setBuff. Qual buffer? Eu tenho vários. É o buffer de entrada padrão do teclado, stdin. E como eu quero limpar aquele valor, eu estou colocando o quê? O valor nulo lá dentro. Então, eu apago tudo que tem aqui para que não tenha um problema de eu não conseguir fazer a leitura, que o entendimento seja errado conforme o que eu tenho aqui dentro. Tudo bem? Deu para vocês entenderem? Sim, não, talvez. Deixa eu mostrar para vocês no CodeBlock. Enquanto vocês decidem se está tudo certo ou se tem algum problema. Eu poderia ser até... Poderia, Eduardo. Nesse caso, a gente... Não, posso colocar outros valores. Mas nesse caso, a gente coloca como nulo porque a gente quer limpar. Tudo bem? Mas eu poderia, sim, colocar outros valores lá sem problema. Da mesma forma, por exemplo, se eu quiser que a minha leitura considere até o caractere W, ao invés de /n. Eu poderia mudar aqui para até que seja dado W. Deixa eu colocar para rodar para vocês verem. Deixa eu mudar, né? Vocês não estão vendo a minha janelinha, né? Só um minutinho. Tá rodando. Aqui. Eu mudei lá para o meu W.
Então, se eu colocasse qualquer valor aqui, por exemplo, João Pedro, eu coloquei um W, tem um Enter. O Enter é a entrada padrão mesmo, né? Só para finalizar a minha leitura. Vocês perceberam que o W não foi considerado? Porque como eu especifiquei lá no meu scanf que ele só considera os valores até o barra N, ou então até o W, que foi nesse caso, ele desconsidera a partir da primeira ocorrência. Tudo bem? A mesma coisa eu poderia fazer com o buffer. A gente precisa que seja nulo para limpar o buffer, mas se eu quiser colocar outro valor lá, não tem problema nenhum. Ok? Deixa eu voltar para o Code Blocks para mostrar para vocês. Olha só, eu vou declarar um outro valor aqui. Vou chamar de int x mesmo. Antes de fazer a leitura do nome, deixa eu mudar aqui o W, só para a gente não confundir. Vou colocar um printf pedindo o valor de x. E vou colocar um scanf para ler o meu inteiro. Então, %d, e eu vou colocar em x. Na sequência, eu vou ler o nome e vou ler o nome. E o nome lido, vou colocar o valor de x também. X igual e nome lido igual ao meu nome lido mesmo. Então, x aqui. Só um exemplo básico. Só trocar a janelinha. Olha só, eu tenho valor de x. Perdão. Valor 12. Qual que é o valor? Olha o que aconteceu. Ele já até... não era para ter acontecido isso, né? Deixa eu ver o que eu fiz de errado. X... Pelo menos o printf ele teria que ter apresentado. Só um minutinho, pessoal. Será que é minha biblioteca? String. Sei, meu compilador tá meio doido hoje. Deixa eu fazer o teste, fazendo na outra sequência. Ele foi. Aí eu falando com vocês, achando que eu tava compartilhando a tela, pessoal. Desculpa. Quando for assim, por favor, falem. O que ele deveria ter dado aqui, pelo menos, né? Eu já vou encontrar o erro dele aqui. Quando a gente faz a leitura de um inteiro antes da leitura de um scanf, de uma string, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba pulando, ou seja, ele leu inteiro, apresenta nome e já vai direto para esse meu printf. E, na verdade, ele está até fazendo isso. O problema é que ele não está apresentando para mim esse meu printf nome, que eu não sei o porquê. 149 está certo. Vou fazer o teste num compilador online para ver se acontece a mesma coisa. Eu vou pedir um segundo para vocês de novo. Cadê?
Tá com erro no meu programa mesmo. Vocês viram o erro? Conseguiram identificar? Eu coloquei que o X é e depois nome lido igual a %S. Faltou o %D aqui. Certo? Deixa eu arrumar. E %D antes. Agora vamos ver. Assim. Vou só colocar para rodar e mostrar para vocês. Os errinhos que são horríveis da gente conseguir encontrar, né? Então, olha só. A gente fez a leitura de um X e a gente está fazendo a leitura de uma string. Aqui eu vou colocar o valor de X. Então, por exemplo, o 12, que a gente tinha dado antes. Eu vou dar Enter. O processo que eu esperava que acontecesse era ler o valor de X igual a 12, qualquer valor inteiro. Depois o nome eu deveria digitar. Só que como eu não limpei o buffer, ele entendeu que aquele /n era, na verdade, a finalização da leitura da string. Então, olha o que ele colocou para mim, que o valor que eu forneci foi x igual a 12 e o nome vazio. Então, o nome lido foi igual a nada, foi vazio. O que eu faço para resolver esse problema? Voltamos no CodeBlocks. E antes da leitura, daí eu posso escolher, eu posso colocar aqui ou eu posso colocar aqui. Eu prefiro colocar esse parzinho, porque daí eu vejo que realmente eu coloquei. Vou colocar uma modificação do buffer. Qual buffer? stdin, que é o buffer de entrada do teclado, e eu estou limpando. Tudo bem? Se a gente colocar para rodar agora... Vou trocar de novo. Aí agora sim, o valor. Agora ele espera que eu digite o nome, é o João Pedro. Agora sim, eu tenho que o valor lido foi 12 e o nome lido foi João Pedro. Tudo bem? Ficou claro essa questão do porquê a gente precisa limpar o buffer? Vocês vão ver que depois a gente vai começar a fazer um ciclo, e se a gente não coloca o setBuff, nossa, aí começa a pular um monte de leitura. É estranho mesmo. Marco, deixa eu voltar no CodeBlocks para a gente ver de novo, para vocês entenderem. Deixa eu já compartilhar minha janela. Pronto. Eu preciso ficar mudando lá. Se eu fosse colocar outra coisa além do X e do nome, eu teria que limpar o buffer do nome, né? Isso acontece, Eduardo, a limpeza do buffer a gente acaba fazendo sempre antes da leitura de string. Porque quando é outro valor, como por exemplo float, int, double, aí ele consegue reconhecer que precisa ter o valor lá. Então acaba não tendo essa confusão com o /n de finalização de leitura e o /n que ficou de outras leituras. Tudo bem? Marco, olha só, eu vou tirar o setBuff daqui. Tudo bem? Então, só para a gente entender o que está acontecendo. Antes de fazer a leitura do nome, nós fizemos a leitura de um X. E esse X é um valor inteiro. Tudo bem? Quando a gente colocar para rodar, eu vou colocar aqui só como exemplo. Eu tenho um espaço de X que ele espera receber algum valor, é algum valor inteiro. Antes do valor realmente ser colocado nessa variável, ele passa por um buffer. E esse buffer tem o nome de stdin. Tudo bem? Então, tudo que a gente está digitando vai indo para o buffer. Daí, por exemplo, eu digitei 12. Só que na sequência eu dei um Enter, certo? Para dar a entrada do meu dado. Então, no buffer estava isso daqui, 12/n. Como o scanf está fazendo a leitura de um inteiro, o que vai acontecer? Ele vai pegar esse 12 aqui e vai armazenar em X. Mas olha o que sobrou lá no meu buffer de entrada, que é o stdin/n. Tudo bem? Aí ele continua processando. Então, ele coloca um printf nome. E olha o que esse scanf está dizendo. Ele está dizendo que pode ler no máximo 49 caracteres, e ele considera todos os caracteres até encontrar um /n. Só que quando ele vai para esse buffer de entrada, ele já encontra um /n. Então, ele entende que é como se o usuário não tivesse digitado nada e já tivesse dado Enter. Então, ele considera que ele já pode pular essa leitura, como se já tivesse sido realizada. Tudo bem? E daí o que acontece? Ele pula essa leitura.
E quando a gente vai ver o conteúdo que foi em nome, na verdade não teve conteúdo nenhum. É um conteúdo vazio. Tudo bem? Às vezes dá uma bagunçadinha na cabeça mesmo, viu, pessoal? Porque quando a gente está escrevendo a codificação, e como a gente está trabalhando com uma linguagem que é considerada de alto nível, a gente preocupa mais com a abstração, variável, para onde é que vai. Só que quando a gente analisa a nível de máquina, os processos que acontecem acaba sendo... Tem vários outros passos que a gente não consegue enxergar. Tudo bem? E às vezes dá uns probleminhas que a gente precisa saber contornar. Se botar o buffer antes do print, não tem problema nenhum. Marco, deixa eu voltar para você ver. Veja se é isso mesmo que você está dizendo. Deixa eu tirar daqui. Antes o setBuffer estava aqui, né? SetBuffer, stdin, null. Veja se é isso mesmo que você está dizendo. Eu tirar daqui e colocar aqui em cima. É isso? Não tem problema nenhum, vai dar o mesmo resultado. Na verdade, eu só preciso garantir que antes dessa leitura e depois dessa leitura, porque é justamente nessa transição aqui que dá o problema, tem um setBuffer. Tudo bem? Não adianta se eu fizesse isso daqui. Se eu colocasse antes da leitura, ou então, se eu colocasse aqui depois desse scanf, porque o problema está acontecendo depois do processamento desse scanf e antes desse. Mas aí vocês podem escolher. Aí é questão de preferência na programação, né? Eu costumo colocar sempre esse parzinho. Se eu vou ler uma string, já para não dar problema, coloco o setBuffer antes. Mas pode ser antes do printf sem problema nenhum. Certo? Então, vamos continuar. A gente já viu leitura, escrita, já viu os probleminhas que podem dar também. Aí vem a questão de manipulação de strings. Eu não vou usar o slide direito, não. Eu vou falar de todos os métodos com vocês, mas eu já vou fazendo exemplos, porque eu acho que fica mais fácil de vocês acompanharem. Então, voltemos para o CodeBlocks. Olha só. Eu fiz a leitura aqui de um X, fiz a leitura de um nome. Vamos supor que eu quero fazer uma cópia desse valor que está dentro de nome para uma outra string. Então, antes de mais nada, eu vou declarar, não aqui, né? Mas aqui embaixo, depois da leitura do nome, eu vou declarar outro vetor. Então, eu vou chamar aqui de cópia nome. E no máximo com 50 caracteres para seguir o mesmo padrão. A gente já vê que tem como otimizar isso. Se a gente fosse fazer no formato que nós estávamos fazendo, por exemplo, com int, com float, com char, o que eu imaginaria que seria possível fazer seria cópia, nome, recebe o valor de nome, certo? Só que com string eu não consigo fazer isso, porque a cópia ela não é mais uma operação de cópia de um valor de um local para outro local. Na verdade, são vários locaizinhos que eu tenho que copiar para outros vários locaizinhos. Então, para isso, agora eu vou ter que começar a utilizar as funções, tudo bem? A função que realiza a cópia de valores de strings é str. Aí vocês vão ver que as funções que manipulam string sempre começam com str, de string. E nós não queremos fazer uma cópia, não uma copy aqui, CPY, que é do copy, vem tudo do inglês, né? E essa minha cópia precisa receber dois valores. Primeiro, para onde vai ser copiado, que vai ser o meu cópia nome, e de quem eu vou copiar. Eu até deixei aqui embaixo, porque ele segue a mesma ordem, né, de atribuição. Se eu fazia cópia nome igual a nome, e daí esse processo fazia o quê? O nome continua a mesma coisa, ele não é alterado, mas o valor dele é copiado para dentro de cópia nome. A minha função segue a mesma ordem. Então, esse meu valor vai ser modificado com qual valor? Com o valor que está aqui dentro do nome. Tudo bem? Então, de uma forma geral, posso dizer que esse meu strcpy vai ter a variável que recebe e a variável que vai ser
copiada. Tudo bem? É essa a ordem. Se a gente, por exemplo, trocar isso daqui, o processo vai mudar. Eu estou tentando fazer o quê? Tentando copiar o valor de cópia nome, que ainda não tem valor nenhum, e fazer a cópia do conteúdo para dentro de nome. Então, eu preciso especificar qual é a ordem, qual é o processo que eu quero. Tudo bem? Deixa eu voltar para ver se alguém... Maravilha. Depois, tem algumas outras funções. Por exemplo, quando a gente estava trabalhando com inteiro, então eu tinha o meu int x lá em cima, eu tenho meu int y. Se eu quisesse fazer, vamos supor que o meu y tem um valor de 10 inicialmente. Se eu quisesse fazer o meu y ter o valor dele mais o valor de x, a gente não fazia assim? Y recebe o valor dele mesmo mais o valor de x. Ou ainda poderia colocar aqui y mais igual a x. Eu conseguia fazer essa operação, porque eu estava mexendo com o inteiro. E o inteiro, ele ocupa apenas uma posição. Com o string não dá mais. Então, o que eu vou ter que fazer? Usar uma função str, que é concatenação, cat. Tudo bem? Eu estou concatenando, eu estou juntando duas strings. E como que eu vou passar? Se eu quiser fazer, por exemplo, deixa eu criar uma outra variável, que daí fica mais fácil, né? Junção. Aí eu vou declarar com 100 aqui, só para a gente tratar o pior caso, né? O meu junção, olha o que a gente vai fazer. Se eu fizer só junção e nome, como junção não tem nada, eu vou ter só o nome. Tudo bem, mas ainda vai dar um probleminha aqui, porque isso não é uma operação de junção, é uma operação de cópia. Então, eu teria que utilizar antes aqui o seguinte, strcpy, eu vou fazer uma cópia de nome em junção, lembrando que isso seria quase a mesma coisa de junção recebe nome. Tudo bem? Vou deixar ali só para a gente lembrar o significado, a função faz a mesma coisa. Na sequência, se eu quisesse fazer agora nome mais o cópia-nome, eu teria que fazer o strcat de junção e cópia-nome. O que eu estaria fazendo aqui? A mesma coisa de junção, recebe o que ele já tem, junção, mais cópia-nome. Tudo bem? A mesma operação que a gente fez aqui com o inteiro, só que utilizando igual e mais. Tudo bem? Até aqui? Vocês estão quietinhos? Tá tudo bem? Tá, maravilha. Mais uma funçãozinha. Olha só. Nesse caso, a gente queria fazer uma cópia do conteúdo de nome para dentro de cópia-nome. E a gente declarou aqui o meu cópia-nome com 50 caracteres, certo? Mas vamos supor que o nome que está dentro da minha variável é só Ana, então só tem 3 caracteres. Vocês percebem que a gente está desperdiçando 46 posições aqui? O que eu poderia fazer, então? Ao invés de já declarar direto aqui, char, cópia nome 50. Pessoal, tudo bem eu modificar o que a gente já fez, ou vocês preferem que eu faça outro exemplo na sequência? Não sei se fica confuso para vocês, só me avisem. Pode modificar? Maravilha. Olha só. Ao invés de eu já criar com esse 50, eu vou fazer o seguinte. Antes de fazer a declaração, eu vou vou criar um inteiro aqui que eu vou chamar de tamanho. Nesse meu tamanho, eu quero colocar o tamanho da minha string. E o que vem a ser o tamanho? Na verdade, é a quantidade de caracteres que a minha string tem. E tem uma função para isso também. Então, olha só, eu posso dizer que o meu tamanho, ele vai receber o resultado de uma função. Qual função? É para manipular string, né? str. E eu quero saber o tamanho, que é o meu length, em inglês, str length. Tudo bem? Ele está aqui embaixo, strlen. Ele retorna para mim um tamanho. Mas, como eu tenho várias strings aqui, se eu deixar só strlen, ele não sabe o tamanho de quem. Então, eu tenho que falar que ela é strlen de nome. Um detalhe.
Quando a gente chama essa funçãozinha strlen, ele não considera o barra zero. Então, se, por exemplo, eu tenho o nome Ana, ele vai retornar 3, porque eu tenho 3 caracteres. Se for Maria, ele retorna para mim 5, mesmo que ele esteja ocupando mais uma posição. Então, na hora de eu fazer a declaração do meu cópia-nome, para fazer a cópia do nome que eu tenho armazenado em nome, olha o que a gente vai ter que fazer. Eu vou declarar um char, continua sendo cópia-nome, mas eu tenho que declarar essa minha string como tamanho mais 1, porque esse mais 1 vai ser para o barra zero. Tudo bem? Então, a gente já sabe função de atribuição, para tamanho, para concatenar. Tem uma outra que é muito importante, que vocês vão ver que a gente vai utilizar bastante, que é para comparar strings. Por exemplo, suponha que o meu programa continuou, eu fiz várias manipulações, e nesse momento eu quero verificar se o conteúdo que está em nome e o conteúdo que está em cópia-nome são iguais, para verificar se não teve modificação nos dois nomes, ou se houve modificação, o resultado produziu o mesmo nome. Essa operação, que a gente utilizava o igual para fazer verificação de igualdade, também não funciona mais com string. De novo, pelo mesmo motivo, porque a gente não está comparando valores de dois locais diretos, de um local com outro local específico. A gente tem que fazer uma comparação caractere a caractere para ver se a quantidade de letras é igual, se a posição das letras em cada posição do vetor são iguais também. Então, para isso, nós vamos ter que utilizar a funçãozinha que é str de string. Eu não quero comparar CMP. O que essa minha função faz? Primeiro, ela precisa receber duas strings. Então, nesse meu caso, seria o nome e o seu meu cópia-nome. Só que essa minha string, essa função, ela pode retornar 3 valores diferentes. Ela pode retornar um valor exatamente igual a 0. Quando ele retorna igual a 0, significa que as minhas strings são idênticas. Mas ela pode retornar um valor menor do que 0, ou seja, um valor negativo. Quando essa minha função retorna um valor negativo, significa que o meu nome, ou seja, o meu primeiro parâmetro, vem antes do segundo, ele é menor do que o segundo. Tudo bem? E por último, ele pode retornar um valor positivo, um valor maior do que 0. O que significa? Agora significa o contrário. Significa que o meu nome vem depois de cópia-nome. Então, nesse caso, quando a gente está utilizando o strcmp, a ordem dos parâmetros importa. Tudo bem? Aí, deixa eu falar uma coisa que eu faço, pessoal. Pelo menos foi dessa forma que eu consegui guardar o funcionamento do strcmp. Então, deixa eu mudar aqui o if. Eu vou verificar, por exemplo, se o strcmp de nome e qualquer nome igual a 0. Daí eu vou ficar, meu Deus, vai sair iguais, diferentes, menor, maior. Eu faço o seguinte, na frente, pessoal, daí isso é a Joyce, viu? Não tô falando que é certo, que é legal para vocês guardarem, mas foi uma forma que eu associei. Eu escrevo de outra forma, eu digo que o nome é igual a qualquer nome. Tudo bem? Se eu estiver verificando, por exemplo, se esse meu valor é menor do que 0, eu faço o seguinte, eu substituo igual aqui pelo menor. Então, eu estou dizendo que o meu nome é menor do que qualquer nome. Só que eu preciso associar que agora a gente está mexendo com letra. Então, eu digo que o meu nome vem antes, né? Ele é menor do que qualquer nome. E a mesma coisa para o maior. Quer dizer que o meu nome é maior do que qualquer nome. Ou seja, ele vem depois do qualquer nome. Tudo bem? Pessoal, dúvidas? A gente já está finalizando já, eu juro. Essa aula de string, ela é meio chatinha. Mas até aqui, alguma dúvida? Sem dúvidas. Maravilha. Obrigada, Matheus. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma funçãozinha.
Então, a gente tem, né, o strlen, perdão, recebendo uma string aqui, pode ser qualquer string, retorna um número de caracteres. O strcpy é a atribuição, que na verdade é uma cópia. O strcmp, lembrando que 3 valores, esse a gente vai utilizar bastante, ele é bem utilizado. Eu posso retornar 3 tipos de valores diferentes. Igual a 0, menor do que 0 e maior do que 0. Tudo bem? Se for menor do que 0, o primeiro vem antes do segundo. Se for igual a 0, são idênticos. Se for maior do que 0, quer dizer que a primeira vem depois da segunda. E para concatenar duas strings, ou seja, para juntar, strcat, string 1, string 2. Só um detalhe, quando a gente tem duas strings e faz strcat, ele não coloca o espaço. Se fosse para colocar o espaço, eu teria que fazer strcat de string 1 com espaço, depois strcat de string 1 com string 2. E outro detalhe, quando a gente faz essa modificação, essa minha string vai ser modificada, essa daqui continua a mesma. Tudo bem que eu só estou pegando o valor dele e adicionando nessa daqui. Certo? Outras duas também. Porque olha só, quando a gente utiliza essa funçãozinha de comparação, um detalhe. Vamos supor que eu tenho a comparação de Ana com N maiúsculo e depois um Ana. O que vai acontecer? Ele vai dar que essas duas strings são diferentes, porque tem uma codificação para A maiúsculo e uma codificação para A minúsculo. Se a gente quiser fazer a comparação desconsiderando essas diferenças de maiúsculo e minúsculo, a gente pode aplicar essas funçõezinhas primeiro. Por exemplo, se eu quiser transformar todo mundo em maiúsculo primeiro para depois fazer a comparação, eu faço str, uma string upper, né? str upr. E eu passo como parâmetro a minha string. Ela vai ser transformada, vai ter transformado todos os caracteres em maiúsculo. Se eu quiser fazer o contrário, ao invés de transformar em maiúsculo, transformar em minúsculo, eu posso utilizar essa outra funçãozinha, str, aí vem do lower, lwr, passando a mesma string. Tudo bem? Maravilha. Só para a gente finalizar, pessoal, quando eu quero fazer a leitura de uma palavra, de uma string, a gente já cria um vetor. Então, se eu quisesse, por exemplo, um nome apenas, eu posso colocar um chá, eu vou chamar de palavra aqui. Com no máximo 50 caracteres, por exemplo, né? No máximo 49 nesse caso. Por quê? Porque eu tenho que preencher várias posições de caracteres para conseguir representar uma palavra, uma frase, alguma cadeia de caracteres. E se eu quiser ler, por exemplo, uma lista de nomes, aí a gente começa a utilizar matrizes. Então, antes, isso aqui representa o número de colunas, vocês estão lembrados da aula passada? Então, antes aqui, agora eu preciso adicionar o número de linhas. Então, teria um chá, por exemplo, agora palavras. E agora, se eu fosse, por exemplo, ter 20 palavras, então eu tenho 20 palavras, ou seja, eu tenho 20 linhas. Só que em cada linha eu consigo colocar uma palavra diferente e cada uma dessa palavra tem no máximo 49 caracteres. Então agora eu posso preencher 20 strings diferentes. Tudo bem? Deixa eu ver a dúvida do Eduardo. Tem um risco de caso uma string já tenha uma letra maiúscula, ele transforma ela em minúscula, tipo. Daí, nesse caso, Eduardo, por exemplo, se eu utilizar o str upper, né, o upr, quem é maiúsculo continua maiúsculo. Só o que é minúsculo que ele vai transformar em maiúsculo. A mesma coisa acontece se for o contrário. Por exemplo, se eu passo esse Ana só com Azinho minúsculo para STR, LWR, que é para transformar tudo em minúsculo, ele vai ficar o Azinho mesmo, depois N minúsculo, A minúsculo, tudo minúsculo. Tudo bem? Respondi sua pergunta?
Ah, não, ele não faz como se fosse uma conversão, né? Se for um, vai para o outro. Não, daí ele vai verificando. Se for minúsculo, se eu estiver utilizando o upper, né? Se for minúsculo, ele transforma para maiúsculo. Se for maiúsculo, ele preserva. E a mesma coisa acontece para transformar para minúsculo. Tudo bem? Então vamos lá. Na sequência. Deixa eu mostrar. Ó, já foi para os exercícios já, pessoal. Mas deixa eu mostrar só um detalhezinho, eu paro de falar, eu juro. É só para vocês verem como que a gente vai utilizar, por exemplo, a leitura de várias palavras, que daí pode causar um pouquinho de confusão. Eu vou criar outra aqui, eu coloco esse daqui para vocês depois. Deixa eu... Só um minutinho, pessoal. L0, e deixa eu salvar para ele reconhecer. Olha só, quando a gente estava fazendo a leitura de apenas um nome, nós fizemos então chá, nome, com no máximo, eu vou colocar com no máximo 30 caracteres para ler, então com 31. Tudo bem? E a gente fazia um printf, nome, pedir o nome, e vou colocar aqui para limpar o buffer, só para não ter problema, set buff stdin nu. E na sequência, o scanf. Então, o scanf de %, nesse caso, 30 caracteres, até que seja dado barra N. E nós colocamos em nome. Eu falei para vocês, né, que eu não preciso colocar e-comercial aqui, e eu não preciso colocar também a posição, porque a gente vai preencher várias posições, na verdade, dependendo da quantidade de letras que o meu nome tiver. Aí vem a seguinte questão, né? Agora eu não quero ler mais um nome, eu quero ler 10 nomes. A primeira coisa que eu preciso mudar é aqui na declaração. Então, agora eu não tenho mais uma linha de 31 posições, ou seja, uma linha com 31 colunas. Agora eu quero 10 linhas. Então, eu quero 10 linhas e cada uma dessas linhas tem 31 coluninhas. Tudo bem? Só que agora a gente tem o quê? Uma matriz que representa uma tabela. Quando eu for fazer a leitura do meu nome, agora sim eu vou ter que especificar uma posição aqui. Então, por exemplo, se eu for colocar esse nome na posição 0, ou seja, na primeira linha, eu tenho que passar aqui nome 0. Só que daí a gente está especificando apenas a primeira dimensão, que é a linha. Tudo bem? Eu continuo sem precisar especificar a segunda dimensão, que é a coluna, porque ela vai ser preenchida conforme necessidade. Se a gente fosse colocar num for, por exemplo, para ler os 10, vou criar aqui o inteiro i, vou fazer um for de i igual a 0, i menor do que 10, ou ainda i menor ou igual a 9, com i mais mais. Dentro do meu for, eu vou fazer justamente essa leitura, né? O printf, setBuff, scanf, e ao invés de eu colocar sempre na posição 0, eu vou colocar na posição i. Tudo bem? Eu vou colocar um outro for aqui, só para a gente ver os valores lidos. Então, a mesma coisa. Vou andar desde a primeira linha até a última, que é a minha posição 9. Deixa eu colocar menor ou igual a 9. Com i mais mais. Para cada uma dessas linhas, eu só quero colocar um printf e vou apresentar uma string, %s, barra n, só para não ficar grudadinho. E eu vou apresentar o nome i. Tudo bem? Só para a gente ver funcionando. Deixa eu ver se eu já compartilhei com vocês. O computador, gente, tá pedindo socorro. Não, tá sim. Deixa eu voltar na Code Blocks e voltar agora aqui. Então, olha só. Eu tenho um nome, que é o primeiro nome, vai ser a Ana. Aí ele continua ainda nesse processo, né? Vai ser a Bruna. Depois vai ser o João. Depois o José. Então, eu tenho 4 nomes. Depois vai ser a Joana. Vai ser a Carla. A Júlia.
Vou colocar o Argemir aqui também na nossa lista, vou colocar eu também, vou colocar a Maria e pronto, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui ele apresentou com o nome 2 pontos porque foi a mensagem que a gente definiu. E ele estava lendo. E depois, na sequência, como a gente só colocou %S para apresentar string, o espaço e barra N. Então, ele apresentou só os nomes. Tudo bem? Como a gente até fez na semana passada, eu poderia fazer o seguinte. Eu criei aqui uma lista de nomes. Então, eu tenho 10 linhas, né? Então, eu tenho 10 nomes. Eu poderia ler também, para cada um desses nomes, para cada uma dessas pessoas, eu quero ler a idade também. Então, eu posso fazer uma entidade. Só que aqui eu só tenho 10. Por quê? Por que o nome teve a necessidade de ser uma matriz? Porque em uma posição só de um char, eu não consigo representar o nome inteiro. Então, preciso de cada linha com várias posições. No caso da idade, representa apenas um dado. Então, a totalidade da idade, por exemplo, a idade é 28. Eu consigo colocar um 28 dentro de uma posição o dia inteiro. Então, aqui eu preciso apenas de um vetor. Tudo bem? Aí, na leitura, só para a gente completar, eu posso fazer, então, a leitura do nome. Na sequência, e dentro do mesmo for, porque é relativa à mesma pessoa, eu coloco um printf pedindo a idade. E na sequência, eu nem preciso colocar o setBuff aqui, porque ele é inteiro. %D, e agora sim, de comercial, idade, na posição I. Tudo bem? Vocês perceberam a diferença do porquê eu precisar de uma matriz e depois eu precisar apenas de um vetor? Verifiquem essa necessidade. Se eu consigo colocar apenas em uma posição, eu não preciso da matriz. O que acontece com o nome é porque é diferenciado, né? Eu juro que é a última coisa que eu coloco. Se eu quisesse armazenar, por exemplo, essas pessoas têm um nome, uma idade e têm, por exemplo, um departamento. E esse departamento pode ser só A ou B. Eu poderia criar um char aqui para representar o departamento. Nesse caso, o departamento vai ser só um vetor de 10 posições. Por quê? Não é uma palavra cada departamento, é apenas uma letrinha. Então, eu já consigo colocar dentro de cada posição. E aí, no mesmo formato, eu teria um printf pedindo o departamento. E na sequência, um scanf, fazendo a leitura de apenas um caractere. E esse caractere eu vou colocar numa única posição. Tenho e-comercial, departamento e. Tudo bem? E aqui eu poderia colocar, então, o nome. Vou colocar tudo com /T para fazer uma tabulação. %D da idade, /T de novo, e 1% C do meu caractere, e um /N, para não ficar tudo grudadinho. Então, primeiro é o nome, depois é a idade, na mesma posição, e depois é o departamento, na mesma posição. Então, vou colocar para ver se vai. Então, tem o nome. Não, deixa eu fazer o seguinte, pessoal. Se for 10, se for 5, vai ser a mesma coisa, né? Só para a gente fazer um teste mais rápido. Tenho 5. Ó, daria até para a gente criar uma constante ali. Vamos lá. Esse é a Ana, a idade da Ana é de 21 e o departamento é A. Aí deu pepino, né? Cadê o meu setBuff? Departamento. Uai, tá certo. Departamento I, tá com comercial chá. O espaço tinha que ter sido dado mesmo. Deixa eu tirar o espacinho para ver. Mas deveria, vamos lá. Vai ser a Ana, a idade 21. E tá pulando de novo, eu não sei porquê. Vou fazer o seguinte pra gente facilitar. Vou limpar o buffer aqui de novo.
Dando problema até com o caractere. De novo, a idade 21, departamento é A. A gente... E ele tá fazendo de novo. Departamento, posição I é só um char. Porcento S, porcento D, porcento C. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar lá no outro. Eu acho que o meu código bloco está meio bugado hoje mesmo. Da outra, eu coloquei depois o outro aqui, ele já deu problema, enquanto que no código bloco ele não tinha dado nada. Vamos ver. Tá com a tela compartilhada, né, pessoal? Vocês estão vendo? Então, não deveria ser menor do que 6. Nesse caso, Ronald, se a gente for só 5, como ele começa em 0, aí tem que ser menor do que 5, né? 0, 1, 2, 3, 4. Deram 5 posições. Deixa eu ver se tá lá isso mesmo. Aqui, olha que tá errado, né? Teria que ser menor ou igual a 4. 0, 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Certo? Então, maravilha. Então, vamos colocar para rodar. Então, eu tenho nome. Esse é a Ana. Não desistir da Ana. 21, departamento vai ser A. E tá dando erro ainda. Deixa eu dar uma olhada que eu não tô enxergando onde é que tá. 7 buff. Os dois, eu não tô enxergando o erro. 5. Continua dando nome. Cinco, 31. Deixa eu ver. Que estranho. Bem, pessoal, eu não tô conseguindo encontrar o erro aqui mesmo, não tô enxergando o erro dessa vez. Que a gente está fazendo a limpeza de o que poderia, né, ocasionar isso, de a gente pular o nome e a idade dele tá, para pular o nome, teria que considerar que o barra N já foi lido, ou seja, a gente não fez a limpeza do buffer. Mas a gente está fazendo aqui. Realmente não estou identificando. Eu dou uma analisada e volto a falar com vocês. Mas só para mostrar para vocês tá, o que ele vai apresentar. Então, uma idade 1, departamento perceber, mas vai acontecer tudo aí, não vai adiantar nada, né? Gente, esse rim tá chato. Set buff STDI nu. Será que é nu aqui? Não, não é nu mesmo. Porcento C tá certo. Fazer essa limpeza. Quer dizer, na verdade, não fazer essa limpeza, né? Ana de novo, idade. Tá bugado total, eu não tô enxergando. Eu vou ter que encontrar o erro, pessoal, porque realmente a limpeza do buffer não deveria estar depois do scanf. Nesse caso, Eduardo, como a gente estava utilizando, olha, o set buffer aqui dentro, aqui antes, né, do scanf, e o set buffer estava aqui também antes, ele não tinha que estar dando problema.
continua dando. A escrita tá correta. String, a declaração tá correta também. É de 5,31, idade 5, char int. Deve ser aqueles errinhos que depois que você encontra, você fala, ai, não acredito que eu fiz isso. Porque o nome aqui com a posição está correto, porque agora nós temos uma matriz. Sim, tá certo. Continua dando o mesmo problema. Vou trocar esse aqui para antes do printf. Mas, na verdade, tinha que... Isso não faria diferença, né? Porque o problema ocorre no scanf. É. E tá dando o mesmo problema no CodeBlocks. É difícil esse, hein? Por 130, Vamos ver. Continua dando. Pessoal, vou ter que dar uma olhada mesmo, porque eu realmente não tô vendo onde está esse bendito erro. É. E a força para desistir, né? Departamento, que continua sendo na posição I, que está associada com o meu I aqui em cima. O I foi declarado como inteiro. Esse fecha a chave do for, está correto. Continua dando erro. Eu não sei, realmente desisto. Eu desisto por enquanto, aí eu vou falar para vocês na próxima aula, porque eu realmente não estou enxergando o erro. Tá bem? Na linha 13 tá... Eu nem vi vocês falando, deixa eu ver. A linha 13 tá com... Deixa eu ver, Bianca. Cadê a linha 13? Não, aqui é fecha parênteses. Aqui você está dizendo, Bianca, fechando o nome, tem do vetor e depois o... Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa para lá. Não. Vou fazer de exemplo, aí depois eu não sei nem o que eu tô fazendo mais, né? Não. Deixa eu testar uma coisa, pessoal. Já tiveram alguns erros de você fica caçando, não tem erro nenhum, aí você vai, abre outro arquivo e acaba dando, sabe? Essas coisas misteriosas. Vamos ver. Estava dando problema no outro compilador, então continua dando a mesma coisa. Eu vou ter que dar uma caçada aqui, porque eu não... Não, tem que ser menor ou igual a 4. Mas o restante tá certo, é na leitura. Ainda. Eu vou fazer uma troca rapidinho aqui de %S para ver se tem alguma coisa a ver com a linha da leitura. %S. Tem alguma coisa a ver com a leitura. Char, nome, 5 linhas. Vou colocar de novo, né? 5 linhas com 31 colunas, cada uma. E depois aqui eu tenho, no máximo, 30 caracteres, até que seja dado o /n. Ele para de funcionar. Oh, beleza. Pessoal, vou ter que dar uma olhada. Não sei se eu que estou esquecendo de algum detalhe aqui, mas eu não estou enxergando. Eu já fiquei viciada no código também. Deixa eu ver.
Eu me perdi aqui, não é? Nananã. Às vezes é difícil mesmo, Bianca, como tá enxergando meio que de longe, não é na sua tela, eu também fico perdida. Eu sempre fico achando que tem algumas voltinhas. Não, todo mundo, Letícia. Vocês vão ter 10, 50 anos de programação, isso vai continuar acontecendo. Desculpa se isso ainda deixa vocês menos esperançosos, mas isso é normal, é normal. É 2020, gente, 2020 tinha que cancelar. No RI, não marca, aí você manda, a gente resolve juntos. A minha visão fica desse jeito também. Exatamente, né, Gemira? A gente acaba. Não tem jeito. Tem uns errinhos que pega a gente de um jeito. E daí, de novo, a gente fica viciada no nosso código. É difícil para você conseguir encontrar. Mas aí, a semana que vem, eu trago o retorno para vocês. A gente traz o retorno. E funcionou aí, Bianca? Sem dar problema? Depois, se colocar um espaço depois do aspas de qual, Lucas? Ah, tá, deixa eu ver. Vamos testar. Aqui, né? Deixa eu voltar pro 31, que agora eu cismei pro 31 também. E o 30. Então, tem a Ana de novo. Obrigada, eu vou dormir em paz hoje. Lucas, isso mesmo. O bendito espacinho. Mas para ser bem ainda sincera com vocês, o espacinho antes do porcento C, realmente, ele é chato, né? Não, mas ainda faz sentido, deixa eu pensar. Que a gente fez a limpeza do buffer. Dentro do buffer não tinha mais o barra N. É realmente, Abner, eu não sei se de repente, como a Bianca disse que ela rodou e o dela funcionou, eu tô achando que há algum problema comigo, sabe? Eu acho que é pessoal. Porque o espacinho que a gente coloca antes, por exemplo, do porcento C, é para ele não considerar a quebra de linha como um caractere antes de ser dado qualquer valor. Poderia associar a mesma coisa nesse porcento 30 e colocar o espacinho. Como a gente fez a limpeza de buffer antes, né, não tinha que estar dando esse problema. Tudo bem? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar mesmo ele sem, né, o Lucas, né, o nosso querido Lucas, salvador da pátria, dessa sexta-feira. Todo mundo vai dormir tranquilo hoje, porque funcionou. Mas ainda vamos testar. Se vocês até puderem colocar no compilador de vocês, rodem para ver. Tira o espacinho, coloca o espacinho para vocês verem. Tudo bem? Mas pelo menos funcionou. A gente encontrou o que poderia ser, mas ainda estou encucada. Bem, deixa eu terminar de rodar isso, né? Voltar para o Code Blocks aqui. Então, a gente tem a Ana 1A, depois vai ter o João. Eu vou colocar uns valores só para a gente ver funcionando. Depois vai ter a Maria, departamento A também. Vai ter a Júlia, departamento A, e vai ter o José de novo. Não tem José ainda não. Tudo com J. Do departamento B. Ai, meu Deus. Tá uma zica hoje, hein? Sai zica. A1, departamento A. Só para exemplificar. B2 vai ser departamento B. Depois eu tenho C3 do departamento A. D4 do departamento B. E o E5 do departamento A. Daí ele parou, tá vendo? Meu Code Blocks está todo bugado, pessoal. Eu não sei se deu para vocês verem na piscadinha. A gente consegue montar uma tabelinha de dados. Tudo bem? Que hoje tá, não sei. Isso, ele forma uma tabela, é isso mesmo, Maisie. Ai, maravilha, que bom que vocês conseguiram ver na piscadinha. Porque não era para estar dando isso, né? Ele sempre fica paradinho, mas hoje ele resolveu fazer graça. Enfim. Eu acho que meu computador tá cansado também, deve ser isso. E daí com isso a gente finaliza, né? Deixa eu ver se eu tenho uns exercícios. Se vocês, né, tiverem tempinho, tentem fazer os exercícios, além do que tá lá no RI. O RI tentem fazer também.
Se vocês tiverem problema, pode entrar em contato com a gente, que, né, caçar erro é delícia. A gente fica bravo, mas é delícia. Tá bem? E eu acho que por hoje é só, então, porque eu falei bastante na cabeça de vocês. Alguma dúvida, pessoal? Tirando não sei, né, os malabarismos aí do CodeBlocks, depois do outro compilador online também, tava todo mundo me tirando hoje. Que bom, Abner. Não é por incrível que pareça, não. A gente vai construindo juntos aí, é ótimo. Sem dúvidas. Ah, maravilha. Eu vou fazer o seguinte só agora, pessoal. Vou parar de gravar aqui, tanto no mudo. Parar e vou parar.